Você raramente precisa de mais gente, você normalmente precisa de gente melhor. O problema é que gente melhor é mais difícil de encontrar do que mais gente. Alguns pontos que me chamam a atenção nisso. O primeiro que existe em tecnologia, principalmente, existe o conceito da seniorização do time, né? Todo mundo fala muito disso, mas isso é muito carregado do viés do trabalho que as pessoas dão para o negócio, de gestão. Mas eu acho... Ou seja, eu quero seniorizar porque eu quero ter menos trabalho com as pessoas, né? Isso. Mas eu acho que o principal ponto aí tá quanto de contribuição realmente as pessoas melhores, e não necessariamente mais sêniores, né? Não é isso. Perfeito. Não é isso. A gente provou isso, né? A gente não tinha um time extremamente sênior, mas a gente aprendeu ao longo do tempo a ter pessoas boas, que sejam estagiários, júnior, pleno, sênior, de todas as faixas, mas que tinham as funções certas, as expectativas corretas, e as pessoas principalmente estavam motivadas e felizes para estar ali. E muitas vezes a melhor pessoa não é a pessoa que tem mais skills técnicas, mas é as pessoas que têm mais fit com o problema que você está buscando resolver. Até porque normalmente conhecimento técnico, agora em época de IA, né, tá muito democrático. Então é a coisa mais acessível que a gente tem hoje, é mais conhecimento técnico. Mas mesmo há 5, 10 anos atrás, que a gente já resolveu problemas cabeludos de tecnologia, de certa forma você sempre consegue comprar o conhecimento técnico pontualmente, que seja com uma consultoria, assim. Cara, você encontrar a melhor pessoa do Brasil na área de conhecimento que você precisa desenvolver, talvez você vai gastar entre 10 e 100 mil reais para ter todo o conhecimento dessa pessoa em um mês. Agora, a luta que precisa ser promovida para transformar esse conhecimento em um produto, encaixando com o problema de alguém, encaixando com todas as áreas do negócio, cara, isso é que as melhores pessoas, elas são capazes disso, né? Melhor conhecimento a gente compra, mas se comprometer com a missão a longo prazo, superando todos os desafios que vão ser técnicos, que vão ser de fluxo de caixa, vão ser todo o resto, né? Acho que as melhores pessoas estão muito aí, né? O que é uma melhor pessoa para você? Assim? Vamos falar sobre isso. O que são as skills mais valiosas de alguém? Melhor pessoa. Para mim, a gente tem falado muito sobre sociedade, inclusive, né? Sim. Eu tenho trazido muito esse assunto. Primeira coisa que acho que profissionalmente, quando a gente vai trabalhar junto, cara, é alinhamento de interesse, de expectativa. As pessoas têm que estar na mesma página. Eu te falei isso esses dias, tem que estar na mesma página, nem uma antes, nem uma depois. Elas precisam estar na mesma página. Então, significa estar querendo a mesma coisa e estar disposto a entregar o mesmo para obter aquela mesma coisa. E compartilhar os resultados e os riscos com você, igualmente. Então isso é o que eu acredito muito. Para trabalhar com alguém, os interesses têm que estar alinhados. Porque aí você tira um tanto de dúvidas e dificuldades no relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento profissional. Você acredita que a pessoa tomaria provavelmente as mesmas decisões que você, mesmo se vocês não conversarem, porque o alinhamento de interesse ele existe. Então as melhores pessoas são as pessoas que estão mais alinhadas em interesses. Esse é o primeiro filtro. Existe também, acho que, uma questão de complementariedade. Acho que não dá, a gente descobriu isso ao longo do tempo, né? A gente não pode ter um monte de gente igual a gente fazendo algo, porque senão você está completamente enviesado nas soluções que você vai trazer. Então, muitas vezes isso é contraintuitivo e muitas pessoas contratam pessoas parecidas com elas mesmas. Sim. E isso a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória também, que muitas vezes você tem que trazer alguém diferente, um perfil diferente para realmente ter contribuições que você muitas vezes não pensaria. Tem várias formas de ver isso de pessoas diferentes, né? Acho que você pode usar testes psicológicos ali, de comportamento, depois a gente descobriu testes de valores também, né? Valores motivacionais e tal. Então, quando você revela qual que é a forma natural das pessoas se comportarem, quais são os valores motivacionais, você vai descobrir que cada pessoa sombreia um pedaço do gráfico, né? E se você quiser ter todas as visões possíveis, você precisa de gente que sombreia todas essas partes. Então, é buscar complementaridade de comportamento, de valores motivacionais, do máximo possível de coisas dentro de pessoas que têm o mesmo alinhamento de interesses que você, né? Acho que é aí que está a confusão. Interesses alinhados, mas skills complementares, habilidades comportamentais diferentes, né? E realmente isso você falou bem, é um grande
você tem um viés inicial de trazer para perto de você gente parecida com você. E a pessoa parecida vem com os mesmos erros que você e com as mesmas habilidades. Então, um mesmo problema poderia ser resolvido ou por você ou por ela. Então tá sobrando uma pessoa ali. E problemas que você não consegue resolver, faltando de outro lado. vai congelar os dois do mesmo jeito, né? Agora, tem uma coisa que me faz refletir muito das pessoas que começaram e permaneceram junto comigo, a gente, nós dois somos um grande exemplo disso. Que o que traz a relação de longo prazo é alinhamento de valores. Muitas vezes o meu interesse vai ser diferente do seu em alguma fase da vida, mas tem algo que é ainda mais basilar, que são os valores. Então, a gente trouxe muita gente para a LED dessa forma, né? Eu nem sei o que era literalmente assim, eu nem sei o que essa pessoa vai fazer aqui. Mas, cara, só traz que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aconteceu várias vezes. A minha entrada foi assim, né? Exato. Então, isso é muito interessante, assim, mas existe, antes de tudo, existe alinhamento de valores. Próximo passo, existe alinhamento de interesses. Terceiro passo, cara, é importante a gente criar complementariedade. Complementariedade. Muitas vezes a gente não vai ter aqui no primeiro grupo essa complementariedade. E é muito importante que a gente traga isso. Mas também existe o papel importante da experiência, né? Sim. Isso eu acho que foi uma coisa que nem sempre a gente acertou na nossa jornada de LED. Acho que a gente, às vezes, trazia pessoas que tinham experiência, mas não tinham alinhamento de interesses, de valores e tudo mais. Ou a gente tinha problemas que eram possíveis de ser resolvidos com experiência e a gente não trazia a experiência, a gente trazia essas outras coisas e às vezes ficava mais devagar em resolver algo, né? É claro que esse é um papo muito idealista, né? Como se a gente tivesse quase que num supermercado com todas as opções possíveis de trazer pessoas. Claro, nem sempre tem tudo no cardápio, nem né? sempre tem. Porque a gente está falando de pessoas aqui, mas a gente viveu num mercado muito escasso, né? Esse mercado de tecnologia. De tecnologia, sim. Então, muitas vezes a gente tinha que... A gente era player pobre num mercado de gente com muito dinheiro, podendo financiar os salários dos melhores talentos. E aí foi que a gente criou uma boa escola dentro de casa. A gente começou a trazer pessoas mais júnior e com essa capacidade de treiná-las e de, enfim, evoluir as pessoas dentro da organização. Sim. Acho que a gente se deu muito bem, né? Boa. Então, pessoas boas têm alinhamento de interesses, valores basilares muito semelhantes, para não dizer iguais, complementariedade de comportamento, de skills. Eventualmente você pode precisar de experiência e tem que contratar experiência também, né? Acho que foi uma ferramenta que usamos pouco, até por ter pouco dinheiro, né? Porque normalmente a experiência custa mais caro, né? Normalmente os maiores salários são de gente que tem experiência comprovada. E contratar talentos que saibam aprender, né? Que tenham humildade, que tenham valores, normalmente não custa mais caro contratar essas pessoas, né? O que é caro é a experiência. E eu acho que nem sempre a gente acertou a mão em, putz, agora está na hora de trazer experiência, o salário é alto mesmo e vamos lá, né? Porque realmente é difícil. Mas isso fecha a equação? Acho que tem um braço aí em relação ao alinhamento de interesses, que eu acredito muito que é uma questão de motivação também, sabe? Eu vivi momentos que a gente brincava muito que empreender é uma montanha russa, né? E quando você não está motivado, cara, você pode ter um alinhamento, pode ter valores, um alinhamento de interesse a longo prazo muito bom, pode ter capacidade técnica, mas se você não está motivado, você não vai desempenhar bem. Sim. Então, acho que não é pedir que as pessoas estejam motivadas a todo momento. As pessoas são seres humanos, né? Lógico. Motivação é um negócio transitório, né? Transitório. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a gente entendia muito isso e as pessoas ali dentro eram uma rede de apoio para os momentos que a pessoa não estava muito motivada. É verdade. Então, existe esse conceito aí, passa pela complementariedade também, mas passa por entender muito bem, assim, ser muito claro e aberto em relação ao seu sentimento com as pessoas que estão do seu lado. Fases da vida que às vezes você passa e que a gente sabe que são transitórias, mas que são pessoas que vale a pena você se comprometer com ela no longo prazo, né? E abrir uma concessão temporária para a pessoa poder se recompor rapidamente e voltar pro... Claro que hoje é a pessoa e amanhã vai ser você mesmo. Exatamente.